Hoje você vai entender 4 sinais que as mulheres enviam quando querem ser conquistadas. Sinais reais que acontecem no cotidiano, que provavelmente já apareceram na sua vida mais de uma vez. E se você é homem e está assistindo isso agora, é bem provável que já tenha deixado passar pelo menos uma situação que poderia ter mudado a sua história. Antes de entrar no primeiro sinal, preciso te dizer uma coisa. Importante porque ela muda tudo que vem depois. A maioria desses sinais não é planejada. A mulher não acorda de manhã e decide executar uma estratégia. É algo instintivo, emocional, que o corpo e a mente fazem quase sem querer. E justamente por isso são tão verdadeiros. Quando são genuínos, não tem como fingir. É biologia misturada com emoção. É desejo se expressando da única forma que parece segura naquele momento. Uma pesquisa publicada na revista Psychological Science mostrou que Oshomens deixam de perceber o interesse romântico de uma mulher em cerca de 70% das vezes. 70%. Isso significa que em cada 10 sinais claros que uma mulher envia, o homem capta apenas 3. E não é porque ele não quer prestar atenção, é porque o idioma que as mulheres usam para comunicar atração é completamente diferente do que os homens esperam receber. Mulher não chega e diz diretamente que está interessada. Isso seria simples demais e tiraria toda a camada de emoção do processo. O que ela faz é muito mais elaborado, muito mais carregado de significado e muito mais invisível para quem não sabe o que está vendo. É como uma mensagem escrita em tinta invisível. Só aparece quando você sabe onde olhar. O primeiro sinal se chama proximidade intencional, disfarçada de coincidência. É um dos mais antigos que existem e continua sendo um dos mais ignorados. Quando uma mulher se interessa por um homem, ela começa a aparecer, não de forma exagerada, não de forma óbvia. Ela simplesmente passa a estar perto, na mesma reunião, no mesmo corredor, no mesmo ambiente e sempre com uma justificativa natural. Um motivo que faz tudo parecer acaso. Mas não é acaso, é posicionamento. Uma pesquisa que observou mais de 200 interações em ambientes sociais descobriu que mulheres interessadas reduzem a distância física de forma gradual e estratégica, colocando-se no campo de visão do homem pelo menos 3 vezes antes de qualquer conversa acontecer. 3 vezes. Não é sorte, não é coincidência. É uma forma silenciosa de dizer que ele importa e vai além da proximidade física. Ela elimina barreiras. Se tem uma mesa no meio, ela encontra um jeito de ficar do mesmo lado. Se está num grupo, ela se posiciona mais perto dele do que de qualquer outra pessoa. O corpo dela aponta na direção dele mesmo quando ela está falando com outra pessoa. É uma dança que começa antes da primeira palavra. Se você perceber que uma mulher constantemente aparece no seu espaço, que sempre parece estar por perto, sem uma razão muito clara, preste atenção. Isso não é o universo conspirando. É ela abrindo uma porta do único jeito que se sente segura naquele momento. O segundo sinal é mais sutil ainda e é justamente por isso que tantos homens confundem com simples gentileza. É o toque físico que parece acidental, mas não é. Não estou falando de abraços ou demonstrações óbvias de afeto. Estou falando daquele toque pequeno, quase imperceptível. A mão que roça o seu braço enquanto ela ri de algo que você disse. Os dedos que removem um fiapo imaginário do seu ombro. O empurrãozinho leve quando você fala uma besteira engraçada. A mão que pousa por um segundo nas suas costas quando ela passa por você. Esses gestos parecem nada, mas são tudo. O toque é a forma mais primitiva de comunicar conexão entre duas pessoas. Quando alguém toca outra pessoa sem uma razão funcional, sem precisar fazer aquilo, está enviando um sinal de interesse emocional. E as mulheres usam esse recurso de uma forma muito inteligente, porque ele permite testar a reação do outro sem expor completamente. Se ele responde bem, a conexão avança. Se ela recua ou não percebe, ela se retira sem que pareça que houve rejeição. É elegante, é estratégico e é completamente invisível para quem não está prestando atenção. O que torna esse sinal difícil de interpretar
é que alguns homens têm medo de ler errado. E tudo bem ter esse cuidado. Mas existe uma diferença muito clara entre uma mulher que é naturalmente tátil com todo mundo e uma mulher que reserva esses toques específicos para você. A chave está na comparação. Observe como ela interage com as outras pessoas ao redor. Se os toques aparecem só com você, em momentos específicos, com uma frequência que não se repete com mais ninguém, então não é personalidade, é intenção. O terceiro sinal é o que mais surpreende, porque parece o oposto de um sinal de interesse. É a vulnerabilidade seletiva. Quando uma mulher começa a te contar coisas que ela normalmente não conta para ninguém, quando ela baixa a guarda contigo de um jeito que claramente não faz com outras pessoas, quando ela compartilha medos, inseguranças ou histórias pesadas que ficam guardadas dentro dela, isso não é fraqueza, é escolha. Ela está te escolhendo. A vulnerabilidade não aparece com qualquer pessoa. Ela é um ato profundamente seletivo. Nos abrimos para quem sentimos que é seguro. E quando uma mulher decide se abrir com você dessa forma, ela está fazendo uma pergunta silenciosa. Está perguntando se você é um lugar seguro para ela. E a resposta que você der naquele momento vai definir se aquela conexão avança ou para ali. O erro mais comum que os homens cometem quando recebem essa abertura é entrar no modo de resolver o problema. Ela conta algo difícil, algo pesado, e ele já começa a oferecer soluções, conselhos, análises. Ela não quer que o problema seja resolvido. Ela quer sentir que foi ouvida. Quer sentir que o que ela compartilhou teve peso, teve valor, foi recebido com o mesmo cuidado com que foi entregue. Quando ela diz coisas como "Não sei por que estou te contando isso" ou "Normalmente não falo dessas coisas com ninguém", não são frases jogadas ao vento, são portas abertas. E se você responde com "Ah, não se preocupa, todo mundo passa por isso", você acabou de fechar essa porta sem perceber. O que ela precisa ouvir é algo simples, genuíno, que mostre que você entendeu o peso daquele momento. Um silêncio presente vale mais do que 1000 conselhos. Uma resposta que reconhece o que ela compartilhou vale mais do que qualquer solução. Esse é o sinal mais arriscado que uma mulher envia, porque envolve exposição real. Quando ele é ignorado ou mal recebido, a dor é grande e raramente ela tenta de novo com a mesma pessoa. Por isso, quando isso acontecer com você, trate com cuidado, porque o que está sendo entregue ali não é informação, é confiança. O quarto sinal é o mais inteligente de todos e também o mais mal interpretado. Porque quando ele aparece, a maioria dos homens acha que está sendo rejeitado, acha que ela está sendo difícil, que não está interessada, que é melhor recuar. E é exatamente aí que a oportunidade escapa. Estou falando da provocação brincalhona e do desafio velado. Quando uma mulher te contradiz com um sorrisinho no canto da boca, quando faz uma brincadeira com um leve picante, quando te desafia com "Ah, tenho minhas dúvidas" ou "Isso eu preciso ver para acreditar", ela não está te fechando uma porta. Ela está testando se você é capaz de entrar por ela. E só tem raízes profundas no comportamento humano. Ao longo da história, as mulheres desenvolveram formas de avaliar a força emocional e intelectual dos homens que se aproximavam delas. Não força física, força de caráter. A provocação brincalhona é uma dessas formas. É uma maneira sofisticada de perguntar se você consegue lidar com a energia dela, se você tem humor, se tem confiança, se tem personalidade própria ou se vai desmoronar no primeiro desafio. E a resposta certa nunca é se defender, nunca é levar para o lado pessoal, nunca é ficar sério ou tentar provar que ela está errada. A resposta certa é entrar no jogo com a mesma leveza, devolver a brincadeira com humor, elevar a aposta sem perder a calma. Porque quando um homem responde assim, com confiança e sem insegurança, algo se acende nela. É como se ele tivesse passado num teste que ela nem avisou que estava aplicando. O problema é que a maioria dos homens reage de um jeito ou de outro que mata na conexão na hora ou fica na defensiva, o que mostra que
não aguenta uma mulher com personalidade, ou vai para o extremo oposto e concorda com tudo. Faz tudo o que ela diz, não discorda de nada, tentando evitar qualquer conflito. E esse segundo caminho é ainda mais fatal do que o primeiro, porque concordar com tudo não é gentileza, é ausência de identidade. E ausência de identidade não gera atração, gera indiferença. O que ela está avaliando com esse sinal é compatibilidade de energia. Ela quer saber se os dois conseguem dançar juntos no mesmo ritmo, se existe troca real, se há alguém do outro lado que corresponde à altura. Não é um teste formal com critérios rígidos, é uma dança. E quando os dois sabem dançar, o que acontece depois é natural, fluido e muito mais forte do que qualquer aproximação direta poderia criar. Esses 4 sinais não funcionam de forma isolada. Eles aparecem em sequência como peças que vão se encaixando uma depois da outra. Primeiro vem a proximidade. Ela começa a aparecer no seu espaço, a se posicionar os toques sutis, pequenos gestos físicos que vão construindo uma ponte entre os dois. Se as coisas avançam bem, chega a vulnerabilidade. Ela se abre, compartilha algo real, algo que normalmente fica guardado. E, por fim, aparece a provocação, o desafio brincalhão que testa se você está à altura daquilo que ela sente. Quando um homem aprende a ler essa sequência, tudo muda. Ele para de adivinhar. Para de ficar preso naquela dúvida constante de será que ela está interessada ou não. Ele começa a enxergar o que sempre esteve ali, só que em um idioma que ele ainda não tinha aprendido a falar. Uma pesquisa publicada no Journal of Nonverbal Behavior encontrou que casais que se formaram depois que o homem reconheceu e respondeu corretamente aos sinais não verbais da mulher relataram níveis muito mais altos de satisfação no relacionamento do que casais onde a aproximação foi direta ou forçada. Em outras palavras, quando a conexão nascer da leitura verdadeira do outro, ela tem raízes mais profundas. Não é coincidência, é comunicação funcionando no seu nível mais humano. Eu sei que tudo isso pode parecer complicado à primeira vista. Pode dar a sensação de que as mulheres falam numa língua secreta e esperam que os homens sejam capazes de decifrar cada código sem nenhuma pista. E sim, às vezes é um pouco assim mesmo. Não vou negar, mas existe uma razão para esses sinais existirem do jeito que existem. A conquista de verdade não é uma declaração, não é um formulário preenchido com nome, intenção e data. É um processo. É 2 seres humanos se aproximando aos poucos, lendo um ao outro, respondendo ao que o outro oferece, construindo algo juntos antes mesmo de colocar nome no que estão sentindo. E esses sinais são justamente a forma que as mulheres encontraram de participar desse processo, sem abrir mão da segurança emocional que precisam sentir para se permitir querer alguém. Porque se tem uma coisa que a maioria dos homens não percebe, é o quanto custa para uma mulher se expor, o quanto ela já calculou antes de se aproximar, antes de tocar, antes de se abrir, antes de provocar. Cada um desses gestos tem um peso que ele não enxerga. E quando esses gestos são ignorados, o que ela sente não é só decepção, é a confirmação de que era melhor não ter tentado. Por isso, da próxima vez que uma mulher aparecer no seu espaço sem uma razão muito clara, que roçar o seu braço enquanto ri, que te contar algo que normalmente guarda só para ela, ou quer te desafiar com aquele sorrisinho que diz mais do que as palavras, você já vai saber o que está acontecendo. Não vai ficar parado sem entender, não vai deixar o momento passar, achando que não significa nada. Vai saber que ela está tentando o jeito dela, no idioma dela, com a coragem que ela tem disponível naquele momento. E o que você faz com esse conhecimento, como você responde, como você se move a partir daí, isso já é uma outra história. Uma história que só começa quando você decide prestar atenção no que sempre esteve sendo dito, só que em silêncio.